Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. E hoje eu tenho a honra de fazer esta conversa com vocês com um convidado. O convidado é alguém que vai aprofundar temas que me são muito caros e muito importantes para a sua evolução, para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento. Presta atenção nesta conversa. Você coloca aí no seu fone de ouvido, vai fazer seu exercício escutando, vai ter muitos elementos importantes para melhorar a sua condição de vida, melhorar o seu entendimento, seus relacionamentos. Presta muita atenção, porque hoje eu estou com Jubal Sérgio Dom, monge budista em formação, poeta, artista, gráfico, designer e jornalista editor. Estudioso das artes e das culturas do Oriente, bacharel em letras pela Universidade Tuiuti, pós-graduado em marketing pela FGV, SPM ISAD, especialista em psicologia analítica e religião oriental e ocidental. Ele é professor de Xing, o oráculo chinês, e também ele tem a sua especialidade em filosofia budista, né, no Templo Jodoshu Nippokuji, de Curitiba, diretor do Instituto Ciência e Fé, Fidelis et Constant, autor do Tauquara, Vihara, trilogia poética, professor da pós-graduação no ISTES, Instituto, e criador do Instituto Flux. Muito bem-vindo, Jubal. É um prazer estar aqui contigo, Vitor, meu mestre. Jubal, eu quero falar com você de tantas coisas importantes. A gente já fez um processo de sintonia, um rapport aqui antes da gente começar a nossa conversa. E eu queria estar falando com você um pouco sobre isso, sobre essa caminhada. Jubal, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você me dissesse um pouco as suas impressões, porque na nossa conversa a gente já levantou de que para ter alguma maturidade no aprofundamento dos nossos estudos, da nossa pesquisa, e achar realmente uma região de profundo conhecimento e tranquilidade desse saber, precisou de alguns anos de caminhada, precisou de alguns anos de jornada. Jubal, hoje em dia as pessoas não estão com paciência. Você acha que este conhecimento fica mais difícil para o pessoal que está vindo aí? Olha, por um lado, sim, porque eles estão acostumados com a resposta instantânea, né? Tem que ser tudo agora, já, né? A gente veio de uma geração que entendia o tempo, né? Mas para eles o tempo não existe, tudo é agora. Mas, por outro lado, eles estão sendo muito chacoalhados pelas coisas que estão acontecendo. Então, eles têm buscado muito, os jovens procuram bastante. E quando o jovem encontra um problema, eu acho que, talvez por não ter uma maturidade, ele não está naquela etapa ainda de se perceber, mas ele tem uma disposição, uma energia bastante grande. Então, é possível abrir essa porta para ele. Então, eu tenho gostado de abrir essa porta para jovens, né? A pessoa com mais maturidade, ela já se conhece um pouco melhor, já dá para trabalhar de uma outra forma, né? Mas com o jovem tem sido especialmente bom. Ah, que ótimo. Jubal, eu tive a felicidade de te conhecer através dos caminhos budistas, né? E a minha jornada com o Thich Nhat Hanh e a psicologia budista, né, foi um dos pontos que a gente pôde conversar bastante a respeito. Então, a necessidade de trabalhar com o entendimento, né, das emoções e o entendimento da formação dos nossos pensamentos e emoções. E esse ano nós tivemos a continuidade do Thich Nhat Hanh, né, indo para além da existência do corpo dele, né? Como é que você vê essa questão do Thich Nhat Hanh dentro da tradição budista? Isso que eu queria explorar um pouquinho com você, a importância dele dentro da tradição. Olha, o Thich Nhat Hanh é alguma coisa hors concours, né? Eu tinha pouco conhecido de Thich Nhat Hanh antes de te conhecer, mas depois de você, passou a ser o principal caminho de estudo, né? Porque ele tem uma visão muito ampla e ele junta conhecimentos, né? Então, ele é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma, né?
É alguém que, de fato, conseguiu trazer para os dias de hoje o budismo. Eu acho que muito do budismo ainda vive um pouco lá atrás, né? Então, trazer para os dias de hoje. Isso é o grande trabalho que ele conseguiu, né? Um dos pontos de similaridade que nós temos, de afinidade, e agora mais que antes, que, que é a questão do Jung, psicologia junguiana. E você é uma pessoa que já está há um tempo nessa área de estudo. E eu acho que o Jung também, como reformador da psicanálise e construtor da psicologia, tem um papel que também muitas vezes não é compreendido, né? Não é dada a devida importância, não é, Jubal? Verdade, verdade. Jung ainda hoje tem uma certa barreira nas faculdades, nas universidades, porque ele fala em espiritualidade, né? E eu digo o seguinte, psicologia nasce no momento que você olha para dentro de si, né? O budismo é a primeira psicologia, sem dúvida nenhuma, porque Buda não resolveu os problemas de fora, eram os de dentro, né? Então, ali nasce a psicologia. E quando você olha para dentro, meu Deus do céu, se você não tiver essa noção de espiritualidade, você está olhando o quê, então? Porque tudo que a gente consegue ver dentro, a gente tem que passar a camada de todas as imperfeições, as ações de ego, para você chegar um pouco mais dentro no teu self, que a gente pode chamar de natureza Buda, né? Então, aí caímos na espiritualidade, não tem como. Quer dizer, no momento que a gente descobre que não existo sozinho, somos uma mesma existência, Uhum. não dá para dar outro nome para isso, né? Então, para mim, Jung foi o cara que conseguiu entender que não eram mais essas punções, não era mais a sexualidade. Estava tão perto ali, né? Mas precisou cruzar para o amor, né? E ele conseguiu fazer essa transposição. Então a gente agora já enxerga de uma outra maneira, né? E aí o Thich Nhat Hanh é bem interessante porque ele começa a trazer essa mesma visão, né? Então não sei que houve de Jung e Thich Nhat Hanh, mas a gente percebe que eles estão vindo para o mesmo ponto, né? Então foi uma Uhum. felicidade daí juntar essas duas coisas, né? Jung, para mim, eu sempre gostei de Jung enquanto jovem, mas era uma coisa mais ligada à arte, não tinha uma compreensão muito exata disso, né? Mas na hora que você de fato estuda Jung, é apaixonante, se descortina todo mundo novo, né? Foi um Uhum. cara que olhou para tudo, né? O Jung não ficou fechado num biguinho dele. Ele olhou para o mundo inteiro e se fechou para ver, não um biguinho, mas ver a alma, né? No Uhum. budismo eles não falam em alma, mas estamos falando, né, de uma essência, né? Então ele conseguiu enxergar essa essência e conseguiu passar isso, né? E a gente está recebendo agora ainda livros que ficaram aí trancados por 40 anos, né? E agora estão vindo à tona, e é disso que ele fala, né? Eu tive a gente falando, né, do Jung, essa questão Thich Nhat Hanh, né? E ao ler a biografia do Jung, me chamou a atenção que tem um livro chinês chamado O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro fundamental, segundo o próprio Jung, para o seu entendimento e para as conclusões das últimas décadas da sua vida. Uhum. Ele mesmo coloca como livro axial, o Jung era um antes e outro depois. Muita coisa do que ele estudava fez sentido depois de ler O Segredo da Flor de Ouro. Ao ler O Segredo da Flor de Ouro, é um livro fortemente influenciado pelo budismo. Uhum. Ao estudar o Thich Nhat Hanh, eu fui estudar a história do Vietnã. Tem um livro do Thich Nhat Hanh chamado Flor de Lótus em Mar de Sangue, que é um livro sobre política, não é nem um livro sobre budismo, é um livro sobre política. E nesse livro ele conta a história do Vietnã e mostra o quanto que a cultura do Vietnã é entranhada pela cultura chinesa. Uhum. Inclusive a chegada do budismo no Vietnã tem muito mais influência chinesa do que qualquer outra coisa. Sim. Então, nós temos aí uma questão do budismo chinês, uma forte influência no desenvolvimento da psicologia, e o budismo chinês, uma forte influência no ensinamento do Thich Nhat Hanh, né? Sim, é aí que tudo se encontra, né? O budismo, enquanto estava na Índia apenas,
Ele era uma coisa maravilhosa, mas ele cresceu muito como uma pessoa cresce, vamos supor, num casamento, né? Porque no momento que ele casa com o tal, a coisa cresce de uma maneira fantástica. Os chineses, quando começaram a tomar contato com o budismo, eles não acharam que aquilo era budismo, eles entendiam que o budismo estava falando de taoísmo. Eles achavam que era isso, só tinha umas palavras diferentes, mas que era a mesma coisa. E, na verdade, não deixa de ser outra coisa, né? Então, era tão próximo. E nós devemos aos chineses a busca de documentos, a tradução de documentos. Os chineses fizeram o grande trabalho de recuperar o que estava se perdendo de budismo, né? Então, o budismo chinês é muito importante, e o próprio Zen, que nasce, quer dizer, nós temos na Índia ainda o Jan, né? Chega na China, tinha o Chan, né? Que já era um budismo meio chinês, né? E aí ele vai para o Japão, pega um novo refinamento e vira o Zen, né? Então, o Zen é um budismo que fez o caminho, Índia, China, né? E claro que foi da China que espalhou para todo mundo, né? Foi da China. Então, o Japão, como é que chegou? Saiu da China, passou para a Coreia, da Coreia foi para o Japão. Então, a China é importantíssimo. Quem não estuda o budismo chinês conhece metade da história. Então, e eu acho que para quem está nos ouvindo, é importante saber que, assim, existem algumas classificações sobre a questão da filosofia chinesa que falam de 3 livros fundamentais. Um deles é O Segredo da Flor de Ouro, que é esse que o Jung foi referência para o Jung. Um deles é o Tao Te Ching, que é, né, de Lao Tzu. E nós temos o I Ching. E o que as pessoas não sabem é que você é um especialista em I Ching. Então, o que eu queria explorar com você é esse livro. E vou dizer para as pessoas, escutem o que o Jubal tem para dizer. Porque faz muitos anos que o Jubal estuda I Ching. Muitos anos. Então, ele tem bastante conhecimento. E esses 3 livros, eles estão completamente entrelaçados em entendimento. E o que eu quero trazer para vocês é que esse tipo de literatura nos traz um entendimento profundo da vida. Um entendimento, se você é da tradição cristã, católica, judaica, é um entendimento da lei de Deus. É um entendimento de como as coisas... Então, preste atenção no que o Jubal tem a dizer, porque o que ele vai explicar é de como nós podemos nos harmonizar com a lei de Deus, nos harmonizar com a vida. E o Xing tem muito a ver com isso. Jubal, nos fala um pouquinho, antes de você entrar no conteúdo do I Ching, como é que foi, historicamente, primeiro, o seu contato com o I Ching? Como é que surgiu isso? Olha, eu estava com 30 e poucos anos e estava fazendo um processo de bioenergética. Então, publicitário, tinha uma agência de propaganda, estava vivendo um momento bastante estressado, né? E um amigo sugeriu. Eu fui fazer o curso de bioenergética, e aí a gente entra no mundo da psicologia, né? Então, até ali não tinha feito terapia. Foi ali que começou o processo de autoconhecimento, né? E nesse processo acabou surgindo o I Ching. Pelas tanto, o I Ching, fui atrás, né? Isso foi quando lançaram o livro do Wilhelm, 82. Então, 82, existia na época lojas onde você alugava livros. Livros era uma coisa bastante difícil, cara, né? Eu lembro que eu aluguei esse livro, né? E comecei a ler, fiquei entusiasmado e fui levar para o meu pai. Colhi na biblioteca do meu pai os livros de budismo, foi ali que eu comecei a aprender, né? Então levei para ele, né? Porque eu achei maravilhoso aquilo. Eu nunca mais consegui parar de estudar, porque aí parece aquela coisa assim, você atrai, né? Vira imã. Então, eu estou passando uma banquinha, hoje não existe mais banquinha de revista, de jornal, né? Aí você olhava lá, tinha uma capa que falava em Xing. Como é que você vê no meio daquela multidão de revistas uma capa falando em Xing? E aí comecei a juntar, eu adorava a editora Planeta, e a Planeta trazia esses conhecimentos, né? Então, eu me aprofundei ali já com 2 edições, e aí os livros começaram a vir para mim,
de uma maneira assim, absurda até. Minha irmã me liga, poxa, tem um livro aqui que eu acho que é a tua cara, venha buscar. Porque alguém tinha colocado ao lado da lixeira do edifício onde ela morava uma pilha de livros, e um deles era o Xing. Então começou a vir Xing para mim, né? Uhum. Hoje eu tenho quase 70 livros de Xing, leio tudo que eu posso, porque é apaixonante. Por que é apaixonante? Porque o Xing viria a ser o primeiro livro a ser escrito na época que ainda não havia escrita. Então, o primeiro livro do Xing viria a ser um livro com 64 páginas, em cada página desenhado um hexagrama, porque não tinha mais o que dizer, só um hexagrama mesmo, né? A segunda versão dele viria, e estamos falando aí de 3.500 antes de Cristo, né? Então, a segunda versão dele já viria a ter um ideograma junto. Então, tem as 6 linhas e tem o ideograma, que o ideograma já é uma tentativa de explicar o que aquilo significa. Explicar por quê? Porque isso passava de tradição oral, né? Aprendia com o pai, com o avô, com, né, o professor, e isso ia passando gerações. Mas chegou um momento que as coisas começaram, talvez até pelo advento da escrita, né, começaram a não confiar mais. O Xing também tem aquela coisa do budismo de que ele é feito meio rimadinho, tem uma fórmula de memorização. Então, o Xing só veio a ser escrito mesmo foi em 1100 a.C. Foi o Rei Wen, né? O Rei Wen foi preso, ficou 5 anos numa cela estudando Xing. E aí ele coloca o que hoje se chama julgamento, aquela frasezinha curta, né? Enigmática, poética, né? Ele coloca o julgamento que, a partir daí, digamos, começa a abrir uma nova avenida, porque o Xing era para quem de fato conhecia. Aí ele se torna um pouco mais fácil, mais compreensível, né? Aí o filho do Rei Wen, o Duque do Shu, escreve sobre as 6 linhas, onde acontece a mutação de que hexagrama vai para que hexagrama, então dá uma profundidade muito maior, né? E aí, 600 antes de Cristo, Confúcio resolve se apaixonar pelo Xing. Ele teve que trocar a capa do livro dele 3 vezes. A capa era de couro. Mas ele moía a capa, porque ele carregava aquele livro para todos os lugares. Eu fiz isso durante uma época. Eu viajava bastante por causa da publicidade, e eu tinha na minha mochila um livro. É claro que eu estou na terceira versão do Xing também, porque o primeiro desmontou, o segundo desmontou, estou no terceiro, do Hillel, né? Mas o Xing se constitui a base de todo o conhecimento do Oriente. Então, é impossível a gente falar, por exemplo, da medicina tradicional chinesa se não olhar para o Xing. Porque o Xing foi o que fez a base. O próprio Tao Te Ching é uma espécie de compreensão resumida, enxuta e maravilhosa do Xing. Então, ele é a raiz de tudo. Quer dizer, onde você pegar de conhecimento o próprio Confúcio, as religiões chinesas, o confucionismo, o taoísmo, Escapou. Me ajuda aí. Outra palavra. São as próprias, eles chamam de tradições antigas, né? São as tradições antigas. Todas elas, se fosse para dizer uma árvore, o Xing é a raiz de tudo. E aí, poderíamos ter um tronco, por exemplo, com o Tao Te Ching, né? E poderíamos ter ainda lá em cima, digamos, podia ser a Flor de Ouro, podia ser o livro do Imperador Amarelo, né? Que ele, digamos, já começa a abrir, né? Então, no começo, vem afunilado todo de Xing. Porque o que é o Xing? O Xing é uma atenção para a própria natureza. Quando você começa a olhar como as coisas acontecem lá fora e olhar como as coisas acontecem dentro, você começa a entender a lei. Né? Que lei é essa? É a lei da vida. Né? Então, as pessoas às vezes me perguntam: o que eu vou saber consultando o Xing? Eu digo: você vai saber se você está na maré certa. Nada mais do que isso, né? Se está fluindo legal. Porque as pessoas, às vezes, constroem castelos de areia na cabeça e elas se direcionam para o lugar mais errado que elas poderiam ir. Não tem nada a ver com a natureza delas. Mas, sabe? Mas, sei lá, o tio foi um grande advogado e eu acho que ser advogado é bom. E, sabe, a natureza dele
nunca foi feita para ser advogado, ele não enxerga isso. Então, sempre que a gente coloca as decisões um pouco em cima dos desejos da gente, a gente Uhum. acaba errando. Quando Uhum. você tenta se entender e saber onde é que eu posso funcionar melhor, onde é que eu posso ser mais útil, aí sim você começa a desenvolver uma vontade de fazer esse trabalho. E aí as Uhum. coisas fundamentam. Então, eu digo assim, é como se você estivesse em cima de uma prancha lá naquele lugar onde as ondas são altíssimas, né? Você precisa pegar Uhum. uma onda. Ali é o melhor lugar para jogar o xing. Que ali Uhum. você vê a onda certa. É. É isso, pegar a onda errada não adianta. Então, a gente. As pessoas acham que xing é para ver o futuro. Uhum. Não, é para ver se estamos indo em direção ao futuro ou se estamos fazendo um futuro errado. Então, o xing dá a possibilidade de a gente, com esse olhar, ajustar melhor o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que evitar. Então, Uhum. é, o Xing viria a ser uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Essa Uhum. é a grande definição. E para que você acessar o inconsciente? Para se conhecer. Porque Uhum. eu rio quando as pessoas dizem assim, eu estou com um problema muito sério, preciso que o Xing resolva isso para mim. Terceiriza o problema. Isso só o Xing. Eu entrego para o Xing e ele resolve. O que ele disser tá bom, e se ele errar, depois eu me entendo com ele. Não é nada disso. E essa sua abordagem faz todo sentido quando a frase do Jung, quando ele diz que ou você conhece o seu inconsciente, ou o teu inconsciente vai te levar. Isso, exatamente. É isso. Achou a frase perfeita. A gente é arrastado pelo inconsciente. No Uhum. momento em que você tenta fazer esse acesso, porque o inconsciente, o que mais a gente não acessa são as dificuldades, as sombras, né? Uhum. E a sombra, ela te arrasta. Então, se você consegue. Porque, veja, você usa toda a tua inteligência, Vitor, para pensar num problema, para equacionar, e aí você chega à conclusão que não dá, não vou conseguir resolver. E aí Uhum. você confia essa decisão a quem? Vamos falar uma palavra bem simples. Você confia a Deus essa decisão. Por quê? Porque você vai jogar moedinhas e o aleatório vai te dar a resposta. E esse aleatório, na verdade, não tem nada de aleatório, né? O Jung desenvolveu a palavra sincronicidade quando ele entendeu que os chineses não tinham a palavra aleatório. Uhum. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma conexão, né? É a rede da vida, né? É o tal, né? Então, o tal existe lá fora e existe dentro da gente como ter, né? Quer dizer, na hora que um encontra o outro, aí a coisa flui. Então, a pessoa precisa se conhecer para poder decidir seus passos, né? E o Xing dá essa oportunidade. Então, é aí que ele fica muito gostoso. Você falou da questão da sincronicidade. Eu estava lendo um psicólogo que eu gosto muito americano, o Wayne Dyer, e ele fez um livro sobre o Tao Te Ching, e ele fala sobre a sincronicidade, que a gente às vezes traduz como coincidência, né? É. Ele traz essas palavras e fala assim: olha, é falta de entendimento, porque esse sim é de mesma visão, que nem Uhum, os evangelhos sinópticos, que tem as mesma visão, por isso que é sinótico. uhum. Então, a sincronicidade seria algo que se movimenta da mesma forma, Da mesma forma. É. sincronicidade. E aí ele fala da coincidência, ele fala assim, se a gente for olhar o termo, ele vem da geometria, que são ângulos que têm a mesma incidência, por isso que eles Isso. coincidem. Então, é exatamente isso que você está dizendo, né? Que o I Ching traz, né? Não é É. algo aleatório, A né? gente precisa se jogar no aleatório, porque aí a gente. Você tira o ego do caminho. Uhum. Não tem mais ego. Você vai confiar que as moedinhas vão. E por que as moedinhas vão dar a resposta certa? Porque há uma conexão com o teu inconsciente. Não tem como. Não vai cair a moeda errada. Não existe. Até hoje não tive uma situação da pessoa me dizer: ah, não, acho que não tem a ver, não. Acho que o Xing errou. Nunca, nunca vi.
nunca, já atendi tanta gente, nunca aconteceu, porque, primeiro, Xing fala na linguagem do símbolo, a gente só acessa o inconsciente pelo símbolo, aquilo é um símbolo, né? Então, esses símbolos, cada hexagrama é um arquétipo. A gente se enquadra dentro de um determinado arquétipo, aquela situação se enquadra, quer dizer, o dentro e o fora formam aquele arquétipo. Então, isso é que faz com que a coisa aconteça. Então, a física quântica chegou num momento que, isso também é uma coisa que você gosta, né, da física quântica, que diz que uma borboleta bate asas em Tóquio e cai a bolsa de valores em Nova York, né? Porque está tudo ligado. É assim mesmo. A interdependência budista, né? Que coloca essa percepção, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, porque é muito da moda, e eu queria que você me falasse um pouco da conexão disso, se você vê essa conexão, na área de marketing e na área de business, um dos queridos é a arte da guerra, do Sun Tzu. Sun Tzu. É, mas se eu for olhar e ler a arte da guerra, ele tem muito de Xing ali, né? Tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem como, né? Quando eu comecei no Jodoshu Nippakuji, dando aula de psicologia budista, que eu fiz curso com você, né? Okay. E o pessoal sabia que eu tinha esse conhecimento de Xing e começaram a pedir Xing. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí eu me botei a estudar um pouquinho e eu descobri 3 livros que são o Xing budista. Tá. Ou seja, é a mesma linguagem. Você só tem que ter um olho de olhar para perceber sobre aquele ponto de vista. Então, há um lama, infelizmente faleceu faz uns 3 anos, que escreveu um livro, Xing Espiritualidade, uma coisa assim, que ele fez um trabalho maravilhoso, abordando com essa visão. Agora tem o Xing budismo, é um autor americano. Eu pedi o livro há pouco tempo, não chegou ainda, mas eu baixei já o e-book, né? E tô lendo o e-book. Porque é a mesma coisa, não sabe? Se você pegar lá o início de quando o homem começa a olhar para si mesmo e olhar para fora, é o mesmo caudal, é a fonte. É só uma água que vem correndo, passa por diversos terrenos, troca de estado, às vezes ela evapora e desce, mas é a mesma coisa. Então, não tem como, né? O Xing é a base realmente de todo esse conhecimento. E é legal porque ele não é religião. Não tem nada a ver. Eu tenho um livro Xing pelo Murphy, que é o Xing para cristão. Ou seja, transforma os hexagramas em versículos bíblicos. Porque ele era um pastor, conhecia bastante, tinha essa condição, ele escreve um livro absolutamente cristão, uma visão cristã. Mas a gente tem Xing para teenagers, né? Uma psicóloga que trabalha com jovens entendeu que era preciso colocar uma linguagem que o jovem pudesse entender, né? Então, a partir daí, a gente tem todas as linguagens. Tem a visão do negócio, né? O mundo dos negócios. Tem autores maravilhosos que fazem essa abordagem, né? Mas eu acho que o Xing é a base de tudo mesmo. Se a gente afunda um pouquinho nesse estudo, e precisa estudar bastante. Todos os caras que a gente pega, que tem um trabalho, uma contribuição importante, você vai ver lá 30 anos estuda o Xing. Não tem como, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? É caminho, né? É caminho. E aqui você me traz uma coisa importante que eu tento trabalhar no processo da terapia com as pessoas e essa dificuldade porque as pessoas vêm com um problema e querem a solução muito rápida. E o processo de transformação é 2 coisas, né? Ele requer uma maturação e requer uma questão de autoconhecimento.
O I Ching é uma ferramenta para isso, né? Para nos dar maturidade e autoconhecimento. Uhum. Embora as pessoas tenham dificuldade de perceber que esse é o caminho, né? Essa é a caminhada, né? É, essa é a caminhada. Uhum. Tem uma visão dentro do budismo que eu acho que é bem interessante, que cabe aqui, a gente vê uma vela queimando, né? O que é que está havendo ali, né? A vela, a chama da vela é a consciência. Uhum. A partir do momento que você toma consciência de alguma coisa, começa um processo. A parafina vem a ser o samsara. Uhum. A partir do momento que você ligou a luzinha, que você passou a ter uma certa compreensão, aí você começa a queimar esse samsara. E Uhum. vai queimar inteiro, não há o que você possa fazer. Mas tem que Uhum. queimar mesmo, né? Então, Uhum. o Xing dá esse insight, assim como o budismo traz esse insight, outras religiões trazem, né? O Xing também dá esse insight e a pessoa começa a ver a vida de uma maneira diferente. Essa coisa do próprio fluxo da vida, né? De entender que as coisas estão conectadas, que nada é do jeito que você quer, porque do jeito que você quer é o ego, né? Então, Uhum. eu gosto tanto de trabalhar com o Xing, gosto de formar gente com o Xing também, porque as pessoas se apaixonam. Uhum. Começa a estudar Xing e fica doido. Olha. Depois eu avisar todo mundo que está assistindo que nós vamos deixar os seus contatos aqui embaixo também, Ok. né? Para que as pessoas possam, quem quiser fazer a formação ou de Xing e tudo, poder entrar em contato contigo, poder ter contato com o trabalho que você faz. E agora, uma impressão, um tema mais delicado, Vamos lá. que, que é assim, eu vejo hoje no cenário, você sabe que eu sou economista de primeira Sim. formação, lá atrás, cenário internacional, né, diplomático internacional, o conflito China-Estados Unidos, que toma cena e formas diferentes hoje em dia, e eu vejo um comportamento de cada diplomata, de cada líder, de acordo com a sua cultura. Você estudando a cultura norte-americana, estudei nos Estados Unidos e entendo um pouco, né, da cultura deles, um pouco, não muito, mas já né, vivi lá, tudo. E estudando a cultura chinesa, a tradição chinesa, por causa né, das tradições que eu represento, inclusive, ah, e aí eu vejo esse conflito e a forma como eles lidam com as diferenças e com a disputa, e eu olho e falo, gente, eles não estão entendendo o que os chineses estão fazendo. E assim, essa coisa anglo-saxã de, de gritar, de dizer que eu faço e aconteça, os chineses mais calados, dizendo, Uhum. não, melhor, esse comportamento mais taoísta, mais, Uhum. né, aí eu vejo que eles têm muita sabedoria e que os ocidentais têm muito que aprender, eles não sabem, não estão sabendo lidar com isso, né? E aí vem uma frase do Sun Tzu, até que eu coloquei um vídeo Uhum. a respeito disso, sobre o orgulho, e diz assim que o Sun Tzu coloca assim que uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu inimigo é deixar ele orgulhoso. Perfeito. E vai nessa, o inimigo. Você vê isso? Você vê essa questão cultural por detrás desse conflito mundial? Sim, sim, isso existe muito forte. São compreensões mesmo distintas, né? Se a gente pensar, como é que o Xing chega? O Xing entra primeiro pela Europa, né? Uhum. Na Europa, ele era tão absurdo, tão incompreensível, que o Xing entra como uma espécie de jogo de salão. Então, Ah, o pessoal se reunia lá, o High Society, né? Tomando um uísque lá, e às vezes jogavam um pife-pafe, às vezes jogavam um Xing. Então, abriam o baralho do Xing e falavam besteira, e, sabe? De uma maneira tão leviana, tão, né, absurda mesmo, porque não havia condição nenhuma de tentar entender aquilo. Veja, o Jung teve a felicidade de ter no Wilhelm um grande amigo. Foram é. dois grandes amigos. Ele estava desenvolvendo os livros vermelhos dele
E a última ilustração que ele tinha feito era um castelo dourado. Uhum. E aí ele recebe a carta do Hillel falando da flor de ouro. E ele entende que ele estava nesse processo fazia muitos anos, ele Os estava livros vermelhos trancado. foram décadas ele fazendo esse Décadas, tipo de 16 anos, ele estava no mesmo processo, trancado, trabalhando os livros vermelhos. Ele recebe a carta do Hillel falando da flor de ouro, e ele olha, o que ele estava fazendo era o Castelo Dourado. Uhum. Ele larga tudo. É, Acabou o livro, é isso. acabou o livro. Ele se joga a conhecer isso. Então, ele teve muita vivência, porque quando ele conta num dos livros que, por exemplo, que ele soube da morte do Hillel porque ele teve o sonho com o chinesinho, né? O chinesinho sentou do lado dele e tal, não falou nada, e aí ele entendeu que aquele sonho era a morte do Hillel. Então, eles conviveram muito, puderam praticar o I Ching juntos. O Jung foi um apaixonado. Quando ele conheceu ele conheceu o I Ching antes de conhecer o Hillel, né? Ele Uhum. foi para baixo de uma pereira e jogava, 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 jogava. E aí ele disse que demorou dias para ele acordar que ele era o cientista, que precisava estar anotando as coisas. Uhum. Ficou tão apaixonado que deixou de anotar. Aí ele disse, não, errei tudo, e começar de novo. E aí ele faz aquele prefácio do Xing, né? Conversando com o Xing. Ei, Xing, será que dá para falar disso? O que você acha? Entrevista o Xing. Uhum. Maravilhoso. Então, são posições completamente diferentes, né? Não tem mesmo como uma fala. Eu acho até engraçado, porque parece que agora o Ocidente quer virar um pouquinho Oriente, e o Oriente, por outro lado, quer virar um pouco Ocidente. Então, Uhum. parece que eles estão deixando de se conhecer para tentar ver o outro, né? A vaidade do outro. O outro parece mais vaidoso. Vou ver se, quem sabe eu absorvo isso. Então, é Uhum. muito estranho, né? Porque, veja, os chineses entenderam essa coisa dos meridianos de energia, né? Numa época em que não havia nenhuma outra possibilidade a não ser a mente, né? Uhum. O Ocidente conseguiu entender esses meridianos agora, 3, 4 anos atrás, que desenvolveram máquinas tão maravilhosas de ressonância, de não sei o que, conseguiram induzir um líquido que passou a desenhar os caminhos da energia. Quer dizer, Uhum. o Ocidente ele pensa de uma maneira tão radicalmente diferente. O que é a medicina do Ocidente? Então, tem o que estuda a, a musculatura, tem o que estuda o esqueleto, tem o que estuda a mente, fraciona, quebra tudo em pedacinho, cada um vai estudar um pedacinho. O chinês vê exatamente o contrário, tudo é uma coisa só. Então, Uhum. como é que esses dois podem conversar? É bem diferente, a estrutura do pensamento fica completamente distinta, né? Sim. É, é possível pegar esse entendimento, mas é preciso se libertar do que você já tem. Não é uma coisa de jogar um fora e ficar com o outro. Não, Uhum. mas você tem que acomodar as coisas juntas, né? Uhum. E esse aqui é o difícil, porque aí você acha lesado, porque o que eu acreditava, então não é bem isso. Continua sendo, só que tem mais isso. Jubal, e para a gente finalizar, última pergunta polêmica, hein? Vou finalizar com. Tá bom, vamos lá. Vivemos um momento, o Brasil especialmente, mas não é só no Brasil, um fenômeno que acontece em vários locais, de extremos, Extremos. onde as pessoas se colocam em posições extremas. Uhum. E a gente vê que no meio dos extremos começa a ficar a destruição, porque as pessoas começam a se atacar. É. Como é que você, pelo que você conhece do I Ching, o que ele tem a nos ensinar de que esse caminho dos extremos pode ser muito danoso para nós? O extremo é quando existe a mudança da energia. Então,
se a gente pegar os meridianos do nosso corpo, normalmente a gente tem a parte yang na frente e a parte yin atrás. Na ponta do dedo, esse meridiano que vinha aqui, yang, se torna yin. Não é outro meridiano, é o mesmo. Então, nada existe que seja apenas yin ou apenas yang. Não inventaram e não vão inventar essa coisa. O que existe, eu gosto da imagem de um pêndulo. Vamos imaginar um pêndulo, né? Então, esse pêndulo, quando ele vai num extremo, ele é yin. Quando ele vai no outro extremo, ele é yang. Mas o extremo é meio-dia. Meio-dia é o máximo do yang. Meio-dia e o yang já está perdendo terreno. Já começa a ser yin. Então, quando você chega no extremo, muda. Né? O máximo do calor começa a diminuir o calor. E a gente vai para outra estação. Então, extremos são... Assim, você joga moedas para formar uma linha, saber se ela é yin, se é yang. Você joga 3 moedas. Vamos supor que as 3 caem iguais. Ou yin ou yang. Significa que essa é uma linha mutável. Porque ela chegou no limite. Não é mais possível avançar. Acabou. É uma linha mutável. Mas se você jogar e cair em 2 moedas yang e uma moeda yin, aí a gente entende a lógica oriental. Para nós, a gente diria assim, pensando democraticamente, né? 2 yang e uma yin, então é uma linha yang. Não, é o contrário. Se já tem 2 porções yang e uma porção yin, essa porção yang, ela vai encolher. Não dá mais para ela crescer e tomar essa. Essa vai crescer e vai tomar outra. Então, existe 2 unidades de yang e uma yin é uma linha yin. 2 unidades yin e uma unidade yang é yang. Por quê? Porque tem o jovem surgindo. O que está nascendo é o que conta. Então, a gente diria assim, olha-se para as tendências, não para as maiorias. Só isso dá uma diferença tão grande. As tendências que valem. Então, não sei, o Brasil, olhando um pouquinho agora pelo budismo, né? Eu sei que o tema, até você já trabalhou bastante isso, a questão do caminho do meio, né? As pessoas não entendem o que vem a ser caminho do meio, mas só para entender o que é caminho, o ideograma do caminho é o mesmo de tal, né? E meio é como se fosse um peito e um risco no meio. Sabe? Esse é o desenho de centro, né? O centro de nós mesmos é isso. Então, caminho do meio é esse desenho do tal com o centro. Quer dizer, o centro é o que temos aqui dentro. Não estamos falando do centro enquanto periferias, mas não, a parte de dentro. Então, o caminho do meio é quando você equaliza as coisas consigo mesmo. E se a gente pudesse, nesse momento no país, estar pensando dessa maneira, meu Deus do céu, né? Os 2 extremos estão apodrecendo, né? O meio poderia ser uma solução, um meio consciente, não um meio, tipo, não sou nem isso nem aquilo, não quero cheirar nem feder. Não resolve. Então, as coisas são muito complexas por serem de natureza diferente. Não fecha o raciocínio de um com o outro, né? Mas, veja, olhando pelo Xing, você gosta de alimentação. Então, assim, você pegar a cenoura é mais yang em relação a... Estou chutando, não lembro mais. Isso daí era da macrobiótica o Hassawa, lembra? Isso é década de 70. Mas, assim, vamos supor que você vai comparar o inhame com a cenoura. Então, o inhame, digamos, é mais yang, a cenoura é menos yang. Agora, você pega a cenoura, vai comparar com o chuchu, aí é o contrário. Esse é mais, o que era menos no outro, nesse caso ele é mais. Quer dizer, a gente não é o que é por si mesmo, é em relação ao outro. Eu sou mais yang em relação àquilo, sou menos yin em relação àquilo.
como nada existe que seja só yin, só yang, você é uma mistura, e você está num determinado ponto. Então, eu brinco que na psicologia a gente enxerga quem chega, o paciente, né? Se ele é yin ou é yang, pela maneira como ele chega. Uhum. Se ele chega devagarinho, calmo, né, se desculpando, já chegou um pouco atrasado, né? Olha, eu tive uns problemas, fala baixinho, né? Ele está vivendo um momento muito yin. Mas se Uhum. o cara chega vermelho, batendo forte na porta, e diz, porra, hoje o dia foi complicado porque o cara me fechou ali, eu quase dei uma porrada no cara. O cara está extrapolando o yang. Então, como não existe o yin e o yang? Claro que existe. Até porque, se você está yin dentro, costuma estar yang fora. Tudo dentro costuma ser mais yin, fora mais yang. Então, Uhum. não tem como. É tudo um equilíbrio, né? É o tal do equilíbrio, né? É. Jubal, eu queria agradecer a tua Eu disposição. imagino. Eu sei Eu que que te você está com agradeço. uma agenda super atarefada aí, mas você foi super gentil de fazer a gravação, de disponibilizar todo esse teu conhecimento. Faço questão de deixar o link abaixo para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo e conhecer mais e se aprofundar no teu trabalho, tá? E para finalizar, dentro do que você disse, eu vou terminar com uma fala do Thich Nhat Hanh. Isso. Natan dizia o seguinte, que a mão dele escreveu todos os poemas em vida, a mão direita dele. Escreveu todos os poemas em vida que ele fez. Mas a mão esquerda nunca acusou, né, a mão direita de nada. E a mão direita nunca chamou a mão esquerda de falta de talento. E sempre que ele, por acaso, Perfeito. ele pregou um prego na parede sem querer, a mão direita acertou a mão esquerda, né? Uhum. A mão direita é a primeira a acolher a mão esquerda, né? Se ela estava com dor. Então, Uhum. a gente entender um pouquinho, né, esse ensinamento do Thich Nhat Hanh, É que maravilhoso. Ele, vale muito ele, a pena. ele era aquele que veio do Vietnã, não era nem do norte nem do sul, né? É, Ele era do Vietnã do centro. do ser. A gente entender, né, que a mão direita e a mão esquerda nunca brigam, né? Não, não. Funções diferentes, né? Obrigado, Maravilhoso, Vitor. Eu Gilval. te Até a agradeço. Eu próxima. tenho sempre imenso prazer de estar contigo. Você é um mestre para mim. Aprendo muito com você e estou sempre à disposição. Conversar Ah, muito contigo é um obrigado. prazer. Até a próxima, Até a Gilval. próxima. Muito obrigado. Cachorro.